Esse desenho animado é muito divertido. É a história de uma tartaruguinha que se perdeu no mar. Nada divertido é a realidade por trás desse desenho animado. Logo na abertura, vemos quem o produziu. Isso mesmo, Iluminata. E o principal recado é logo dado. Rastros químicos. Este é o assunto desse vídeo. O programa de redução populacional, ou eugenia, continua seguindo em ritmo acelerado. E algumas pessoas do governo têm percebido uma necessidade muito grande de alertar as pessoas. Um desses homens é Ted Gerson. Ele é um ex-agente do FBI e tem constantemente publicado na internet, que é ainda o meio de comunicação do qual se pode falar aquilo que se sabe e que é contrário ao sistema. Ele tem se utilizado desse meio para poder divulgar algumas denúncias. Inclusive, Ted Gerson atribui a morte de peixes e pássaros aos rastros químicos. E essa é a primeira vez que isso acontece. Nós vimos diversas vezes na televisão, nós vimos especialistas em questões ambientais falando sobre as possibilidades da morte dos peixes e também das mortes dos pássaros e apontaram para uma possível perturbação devido aos fogos de artifício da passagem do ano. Foi a desculpa mais plausível que eles arrumaram, ou a justificativa, para a morte dos peixes e também dos pássaros. Agora, Ted Gerson declara em alto e bom som: o que matou aquelas aves, e o que tem matado peixes, e o que tem causado um certo desequilíbrio entre as espécies animais e também o ecossistema, são, na verdade, os rastros químicos. Uma preocupação também muito importante que a sociedade mundial deveria parar para pensar é na questão das abelhas. Einstein bem declarou que sem as abelhas, os humanos ou a humanidade teria poucos anos de vida. E estudos científicos vêm comprovando essa realidade. As abelhas também estão sumindo do nosso planeta. Mas o assunto aqui é rastro químico. O assunto aqui é eugenia. O assunto é redução populacional. Vamos ouvir então o que tem a dizer esse ex-agente do FBI, ou do FBI para nós brasileiros, Ted Gerson. Os rastros da morte, também conhecidos como rastros químicos, estão sendo pulverizados nos Estados Unidos, na Inglaterra, Escócia, Irlanda, norte da Europa. E eu próprio o vi não apenas nos Estados Unidos, mas também no México e no Canadá. Aves estão morrendo ao redor do mundo. Peixes morrem aos milhares ao redor do mundo. Isso é genocídio. Isso é veneno. Isso é assassinato. Orquestrado pelas Nações Unidas. Este elemento que está fazendo isso dentro da nossa sociedade tem que ser parado. Eu sei de 2 localidades onde estes aviões estão, de onde jogam essa porcaria sobre nós. 4 dos aviões são da Força da Guarda Nacional Aérea em Lincoln, Nebraska. E outros estão em Fort Sill, no Oklahoma. Eu pessoalmente vi os aviões, estavam parados em Lincoln, Nebraska, nas instalações da Guarda Aérea Nacional. Não tem siglas de identificação. São aviões enormes, como bombardeiros. Isso é um crime, crime contra a humanidade. Crime contra os Estados Unidos. Crime contra o cidadão deste grande país. Eles devem ser parados. O que há de errado com o Congresso? Isso tem um impacto sobre a sua população, sua gente, amigos, parentes e a si mesmos.
O que há de errado com eles? O que há de errado com os pilotos que conduzem esses aviões? Eles jogam essa porcaria de veneno em cima de suas próprias famílias. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém no Congresso tem que se mobilizar e travar isso agora. Obrigado, eu sou Ted Gunson. O Ted fala demais e ele está muito em frente às câmeras. E eles não gostam disso. Quando o conheci, faz uns 30 anos, você veio ver minha mãe, mas eu não confiava em você. Você disse que era do FBI. Essa agência hoje em dia, o que era há 40 anos? Hoje em dia o FBI não é o que era há 40 anos. Eu estou convencido de que o FBI de hoje foi infiltrado pelos Illuminati, assim como foi também com a CIA, a Inteligência Militar e a NASA. Eu creio que nossos governos estão sendo dirigidos pelos Illuminati. A CIA já foi, contudo, chamada de autoridade competente da CFR, o Conselho das Relações Estrangeiras, e no número 58 da Estrada Este 68, na cidade de Nova York, é o quartel central dos Rockefellers, que comanda o cartel do dinheiro. Vemos que as operações mais importantes do mundo procedem de Londres, de Nova York e Washington. Percebemos, portanto, que há um controle das empresas privadas sobre os governos e que poderiam estar promovendo esses rastros químicos por aí. Creio que tudo tem relação com a Guarda Nacional em Lincoln, Nebraska. Diria que parte do próprio governo. Não creio que rastros químicos partam da iniciativa privada, mas não sei. Essa base aqui, acima, no Oregon, uma mulher se encontrava em um bar, falando com alguns dos homens. O assunto era jogar isso sobre todas as pessoas do planeta. Qual a mentalidade de alguém assim? Eu imagino que é a mesma mentalidade das pessoas que estão fazendo isso. Podem ser vítimas de controle mental. Ou diria, do corpo militar, e fazem exatamente o que eles ordenam. Como já ouvi mencionando há algum tempo, o homem que estava disparando e não sabia nem a quem disparava, nem por que disparava. Mas o que me assusta é que nem os pilotos sabem que estão jogando veneno mortal sobre suas próprias famílias. Se eu estivesse fazendo isso, eu não entendo, não posso entender. Tampouco posso explicar. O que você vai decidir fazer? Eu digo, através desse vídeo, para que os pilotos mostrem sua cara. Ou pelo menos grave um vídeo sem usar o nome, sem mostrar a cara. Basta tapar a cara. Quem quiser fazer isso pode me escrever para esse endereço. Me escreve um e-mail, diga-me quem é, e eu me encarrego para que seja gravado o vídeo. Taparemos seu rosto, sua identidade, e partiremos de então. Senhoras e senhores, pode informar ao e-mail aircraft@gmail.com. Se você passar a observar os noticiários da televisão, se você procurar saber melhor sobre os boletins médicos, das consultas que você faz dos seus filhos, se você procurar ver as doenças novas que estão surgindo, você verá que não acontecem ao acaso. E Ted Gunson tem certeza disso. Mais uma vez, publicando um dos seus vídeos na internet, ele nos alerta para uma questão muito séria. Não são apenas animais que estão morrendo. Seres humanos também estão apresentando diversas doenças. E principalmente nos Estados Unidos, onde Ted Gunson mora, ele tem ouvido de pais que precisam retirar seus filhos daquele local.
Mas a grande pergunta é: fugir para onde? Estamos recebendo e-mails de mães de todo mundo cujos filhos estão doentes. Alguns tossem sangue, vomitam, têm vírus que não se curam. Seus professores já informaram que nunca antes haviam visto algo parecido. Até mesmo aqui em Santa Mônica, a minha noiva trabalha em uma escola. Tivemos que socorrer uma das meninas da escola em uma ambulância alguns dias atrás. Alguns dos pais disseram, inclusive, que queriam tirar os seus filhos do país, mas não sabem aonde ir para salvar as suas vidas. E é muito grave isso. Está certo, é verdade. Todos nós teremos que sair daqui dos Estados Unidos para salvar nossas vidas. Estamos nos preparando para uma lei marcial. Tudo aponta para a lei marcial. Isso está sendo planejado há 2 séculos. 1º de maio de 1776, 1876, 1976, quando fala de lei marcial, Ted. Estamos falando de um superestado hitleriano, não? Nós estamos falando de um estado policial. Algo como a Alemanha nazista de 1933. Você sabe, todos esses tiroteios por todo o nosso país. Em Arizona, creio que em Virgínia do Oeste, no Oregon. O que tem ocorrido? Essa é minha opinião. Agora, não posso provar. Vítimas de controle mental tipo MK-Ultra. E tudo isso está desenhado para destruir a Constituição e despojar-nos das nossas armas. Bom, terão que arrancar as armas antes de implantarem a lei marcial. Exatamente. Se não arrancar as armas, não poderão matar livremente. Bom, sabemos o que fez Adolf Hitler. Ele disse aos alemães que deixassem suas armas do lado de fora da casa e que seriam recolhidas pela manhã. E o fizeram. Agora, o que estão fazendo equivale a isso. Mas nós temos nosso censo em todas as principais rodovias da América. Já falamos com pessoas que sabem que estão sendo instalados os sensores. Os celulares são rastreados. Eles sabem, os rapazes sabem exatamente onde me encontro neste exato momento. Não só do meu celular, como também. Segundo Ted Gerson, ele não pode provar, mas ele sabe que a lei marcial está muito próxima. Nós aqui no Brasil estamos longe dos Estados Unidos, mas não tão distante da possibilidade de lei marcial. Se você não sabe o que é uma lei marcial, basta você juntar os fatos. Basta você pegar um noticiário aqui, outro ali, outro cá, outro lá, e observar. Você verá o que representa uma lei marcial e como ela funciona. De que você está falando, irmão Rubens? Eu estou falando que, embora a lei marcial não exista de fato e de verdade, através de um ato público em que haja uma declaração de lei marcial, mas nós já vemos algo parecido com lei marcial no mundo todo e também no Brasil. Ted Gerson, ele que é um dos homens, ou foi pelo menos um dos homens do governo americano, diretor-chefe do FBI, agora, depois de idoso, ele reconhece que deveria falar o que sabe e não morrer com ele esses segredos. Assim, na visão de um homem do governo americano, está a imagem clara, nítida, da possibilidade de lei marcial. E ele aponta alguns fatos que cooperam para a tese dele. Entre esses fatos, o controle total, controle através das leis, controle através da mídia e, o pior, controle mental. Esse ocorre de diversas formas, com tratamentos químicos, através da água, vacinas, remédios, comida, alimentos em geral, e rastros químicos. Ainda a questão mental, direcionada à população através da mídia, alienação total, condicionamento, e um dos piores, através da religião também. Esse condicionamento mental e essa forçação através das leis fazem com que as coisas caminhem realmente para uma ditadura fascista. Mas não é no nosso país, ou não só apenas no nosso país. É mundial.
Quando ouvia-se falar de Apocalipse, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, não se fazia ideia de quão próximo e possível estava a sua implementação. Hoje, século XXI, nós vemos o Apocalipse, a revelação, as coisas acontecendo na nossa cara, na nossa frente todos os dias. E só não ligamos os fatos se nós não quisermos. Ted Gerson não é uma pessoa comum como eu e você. Não é alguém que fala o que acha. Ele é alguém que fala o que sabe. E ele sabe o que fala. Quando ele diz que o controle que está sendo feito através de leis, através de tecnologia, com a implantação de chip nos carros, com o telefone, nas rodovias, nos pedágios e muito em breve também na mão, isso significa controle total. E a partir do momento que se tem controle total, através, volto a dizer que isso é importante, de leis, religião, tratamento químico e alienação completa pela mídia Illuminati, a partir desse momento fica muito fácil implementar um regime nos moldes de Hitler. E eu dizia para você, e você vai ver imagens. As imagens que vamos mostrar são reais, de fatos reais, mas não são ainda de um regime fascista ou lei marcial declarada. Mas por essas imagens, você poderá observar, compreender, entender e conhecer o que é, na verdade, uma lei marcial. Vamos partir de um princípio. A lei existe para proteger pessoas de bem, honestas, decentes, de pessoas desonestas, indecentes e do mal. Nós sabemos disso. Agora, o conceito de indecente, do mal, desonesto e desonesto é apenas um conceito. Nós não podemos nos esquecer disso, que é um conceito. Agora, quem rege as diretrizes desses conceitos? Sou eu, que elejo presidente, deputado, vereador, senador? É você que elege esses políticos? Ou, na verdade, são os senhores do mundo que patrocinam suas campanhas? Sim, sem dúvida. São os senhores do mundo que patrocinam as campanhas desses homens. E na hora de implementar as leis em favor de alguém, com certeza não será ao meu favor nem ao seu. Será a favor justamente desses homens que patrocinam a campanha. E assim, o que é decente, o que é honesto, o que é do bem, fica sendo um critério desses patrocinadores de campanha de políticos, e não de quem os elege. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol
que salía. Ayer vi un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol.